tá bom? Estamos recebendo aqui, vai trazer a palavra, já é pastor na nossa igreja, tá? Um evangelista que tem pregado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E Deus tem abençoado tremendamente a vida dele, tá? E eu queria que você recebesse como nós recebemos todos os grandes homens de Deus que passam aqui na nossa igreja para nos abençoar. Pastor Eduardo Gonçalves, que vai estar pregando a palavra de Deus. Aleluia! Boa noite, paz seja convosco, amém? Quem está feliz essa noite, diga glória a Deus. Tem mais luz aqui do que de costume, é uma impressão minha. Está iluminado o negócio aqui, né, gente? Deus seja louvado. Pega a sua Bíblia aí no nome de Jesus. Abra comigo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, nesta que eu não me canso de dizer que não é uma agenda convencional do meu ministério como pregador, mas é um serviço prestado à minha igreja e eu faço com muita alegria, com muito zelo e com imenso prazer. Todas as vezes que venho aqui tenho oportunidade também de rever amigos, irmãos, então é uma razão de particular satisfação. O culto de domingo é um culto porque eu tenho uma responsabilidade, um zelo em particular. Eu acredito que a mensagem que é pregada tem uma finalidade particularmente importante, de edificar o corpo de Cristo de uma maneira sólida, de uma maneira robusta. Eu até me constrangeria em ministrar qualquer coisa que fugisse a esse princípio de uma edificação firme e robusta para a sua vida espiritual. Eu quero contribuir com esse culto que já está sendo uma bênção, desta forma nesta noite. Pastor Christian, Deus seja louvado pela sua vida, um prazer enorme estar aqui hoje com o Senhor, revê-lo e ver como Deus tem sido bom e generoso para com a sua vida, e isso nos alegra imensamente. Pastor Bruno, obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Saudar aqui os demais pastores que sempre me recebem com muito carinho nessa casa. Deus seja louvado pelas famílias dos pastores que servem a Deus com tanta alegria nesse lugar também. Irmã Daniele, irmã Aline, todos os seus filhos, seus rebentos, né, que alegram essa casa e servem a Deus também nesse lugar. Capítulo 15, versículo 45, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Vou pedir um pouquinho mais de retorno aqui, o som, como sempre, está ótimo. Eu aqui estou no final de carreira dessa semana. E aí, irmão, eu estou, glória a Deus, e Ele é muito bom. Observe, está escrito assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Eu queria que você agora, por favor, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João e me faça a gentileza de deixar no seu colinho aí aberto o capítulo 13. Porque à medida que a gente for observando algumas coisas, você vai dirigindo os seus olhos aí, mas eu não vou ler por hora nenhum versículo. Queridos irmãos, vamos aqui concordar que as epístolas paulinas não são a parte mais fácil de se entender das Sagradas Escrituras. Claro que depois que as versões mais atualizadas foram se popularizando, a leitura das epístolas tornou-se bem mais fácil, mas antigamente, esse negócio de antigamente é interessante, porque ontem eu me peguei 2 vezes falando que há 20 anos eu fiz uma coisa, isso me deu um pânico tão grande, que quando você começa a se remeter a 20 anos atrás, isso é uma coisa realmente que pode ser muito perigosa, glória a Deus. Mas, de fato, há um tempo atrás, quando não se tinha em tão larga escala a produção de versões mais atualizadas da Bíblia, não era uma interpretação, uma leitura muito fácil das cartas paulinas, a linguagem rebuscada e até alguns jogos de palavras, por assim dizer. Eu estou dizendo isso para dizer que o que está sendo trabalhado pelo apóstolo Paulo no versículo que lemos não é uma coisa assim, digamos, das mais fáceis de entender. Ela daria muito pano para manga, e quem é muito bom nisso poderia falar sobre esse versículo acho que umas 5 horas, né? Não é o meu caso. Mas o fato é que o trabalho teológico, a temática teológica desse versículo, ela é muito complexa.
Paulo está falando sobre um primeiro homem, Adão, feito alma vivente, e o último Adão, feito espírito vivificante. E nisto ele está falando de Jesus. Mas, embora isso possa se tornar um assunto muito extenso, muito acadêmico, muito teológico, ele também é muito objetivo, ele também pode ser muito objetivo. Basta que você entenda que, basicamente, o que o apóstolo Paulo está falando é colocando Jesus como um último Adão, para entender que Jesus assumiu a postura de um homem perfeito. Esse último Adão, feito espírito vivificante, é o Adão que foi levantado, o homem levantado, para ser o homem perfeito. Portanto, a referência perfeita, portanto, o espelho perfeito, o referencial perfeito. Toda a decadência moral, ética e espiritual verificada em Adão são poderosamente reparadas no comportamento de Jesus. Quando você olha a vida de Jesus e o ministério de Jesus, você percebe claramente que muito do que Jesus fez, nas entrelinhas se percebe como ele está corrigindo e erguendo uma referência nova para que o comportamento humano pudesse se basear a partir de então. Quem está comigo, diga glória a Deus. Agora, então, eu quero que você compreenda que Jesus fez isso durante todo o seu ministério. Todo o seu ministério foi pautado na ética, na coerência, na verdade, na decência, na moralidade. E em tudo isso, Jesus mostra-se o homem perfeito. Mas, especialmente na fase final do seu ministério terreno, mais especialmente nesse texto que eu pedi você para abrir, eu vejo isso gritar de uma maneira deliciosa de se perceber. Eu vejo Jesus fazendo algumas coisas que são de fato da gente aplaudir de pé. Esta noite aqui, a minha mensagem é para quem gosta de dar glória a Deus. Às vezes acontece o pessoal, vou dar outra chance para você. Então, essa noite, a minha mensagem aqui é para quem gosta de dar glória a Deus. É uma mensagem para quem gosta de enaltecer a pessoa santa e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui que gosta de observar a beleza de Jesus, a glória de Jesus, a graça de Jesus, o esplendor de Jesus, a doçura de Jesus? Então vai se aquecendo, dá uns 5 segundos de glória em nome de Jesus aí. Glória a Deus. Os elementos, homem, Deus e o diabo, os personagens envolvidos na criação, na decadência, no pecado original, lá do Gênesis, começam a aparecer de uma maneira bem interessante no capítulo 13 do Evangelho segundo João. Basta que você note, quando João escreve assim no verso 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. A parte que envolve o homem e Satanás entra com tudo no versículo 2. João está falando, trabalhando uma temática importantíssima de se entender em relação ao homem e ao diabo. Essa temática vai ser complementada no que está escrito no verso 27. Reparem. E após o bocado, entrou nele Satanás. Considere, no verso 2, o que está sendo abordado pelo evangelista João em relação ao homem e ao diabo é influência. Diga após mim, influência. No verso de número 27, o que João está trabalhando em relação ao homem e Satanás não é mais influência, e sim possessão. Estas duas coisas são coisas seríssimas e importantíssimas. E não por acaso elas estão nesta ordem. Qual ordem, pregador? Primeiro, influência. Depois, possessão. Essa ordem, ela não se inverte. A primeira investida de Satanás em relação ao homem não é uma investida de possessão, e sim uma investida de influência. Deixa eu dizer a você uma coisa que você já sabe. O único ser que tem a capacidade criativa é Deus. Satanás não pode criar gente, nem bicho, nem coisa nenhuma. Satanás não é dotado de capacidade criativa, só Deus cria. Você conhece gente maligna? Você já ouviu falar de gente maligna? Você tem visto gente maligna estampando as capas dos jornais? Sim ou não? Sim ou não?
Eu te pergunto, quem criou estas pessoas? Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Então por que elas são malignas? Elas são criaturas do maligno? Não, elas são criaturas de Deus que aceitaram influências malignas. A malignidade do homem se desenvolve quando o homem adere à influência do maligno, à sugestão do maligno, à ideia do maligno. Mas o grande perigo de admitir, de aceitar uma influência, ou uma ideia, ou uma sugestão do maligno, é que em geral acontece o que está escrito aqui. Primeiro o diabo planta uma ideia, e depois, pregador, se planta. Primeiro o diabo insere uma sugestão, e depois, pregador, se insere. A primeira fase desta tão delicada questão importante, e eu percebo e penso que tem gente que pensa que essa questão de possessão é folclórica, e o pastor acabou de falar um pouquinho aqui, que teve gente apresentando possessão no projeto Josué. Se você está pensando que possessão maligna é folclórica, eu te advertiria a ter muito mais cuidado com isso, porque o que teve de gente, que a primeira coisa que deu para o diabo foi os ouvidos, e depois deu o corpo inteiro. O que tem de gente que começou aceitando do diabo uma sugestão, uma influência, e é por isso que eu quero começar a chacoalhar o teu espírito nessa noite de domingo, e para falar para quem é crente e para quem não é crente. Se a ideia é maligna, rejeite. Se o conceito é maligno, rejeite. Se envolve malignidade, rejeite. Se envolve vingança, rejeite. Se envolve retaliação, rejeite, porque aderir a uma ideia maligna é abrir a porta para o maligno se mudar. Tem um comprometimento muito sério aqui com a mensagem que Deus me mandou entregar, e vou levá-la até o final. Primeiro, Judas adere à ideia, e depois, com uma ideia maligna, ou depois de ter uma ideia maligna, não é só uma ideia que ele vai levar agora ele vai levar o próprio maligno dentro dele. Repare, porque a beleza do que Jesus começa a fazer está explícita a partir do verso 3. Aonde, pregador? Aqui, ó. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. O que o Pai tinha depositado na mão de Jesus? Diga aí. Você pode fazer melhor. O que o Pai tinha depositado na mão de Jesus? Não, pastor, tinha depositado na mão de Jesus uma chave que abria 5 portas. Não, irmão, todas as coisas. Não tinha depositado na mão de Jesus uma influência com meia dúzia de gente. Não, todas as coisas. Aí ele tinha depositado nas mãos de Jesus uma habilidade retórica. Não, todas as coisas. Ele tinha depositado nas mãos de Jesus uma autoridade para expulsar demônios. Não, todas as coisas. Grite bem forte após mim: governo sobre tudo. O espetáculo de Jesus como último Adão, como espírito vivificante, como homem perfeito, como referência perfeita, começa aqui. Porque você já sabe do que eu vou lhe dizer agora. O que, pregador? Jesus teve tudo nas mãos e não se perdeu em nada. Só que você precisa lembrar, por que é que isso tem tudo a ver com Adão? Essa história de Deus entregando o governo nas mãos de Jesus nos remete imediatamente ao que Deus fez no Éden, ao chamar Adão, apresentar-lhe o jardim e dizer: governa sobre a terra, se expanda, cresça, domine. Esta é a palavra de ordem que Deus deu ao homem no Éden: domine. Alguém pode dizer mais forte após mim? Domine. Deus pegou todas as coisas, entregou na mão do homem e disse: domine. Mas o homem, que tinha alma vivente, mas ainda não tinha o espírito vivificante, este homem, quando viu-se com todas as coisas nas mãos, perdeu-se na sua própria autoridade, perdeu-se no seu próprio governo, e não soube lidar com a graciosidade e a generosidade do que Deus lhe entregou. Aí eu olho para Jesus de Nazaré, o último Adão, que não teve só o Éden nas mãos e não só a terra, mas é governador do céu, da terra e do mar, e não se perde em nada. Obedeceu ao Pai em tudo. Podia ter descido, mas não desceu da cruz. Desistido da missão, mas não desistiu. Você não é aquele que se perde com aquilo que te vem em mãos. O Espírito que está sobre você é o Espírito de Jesus Cristo. Aleluia. Judas não tinha esse espírito. Judas não tinha esse espírito. Judas ainda estava com o espírito do velho homem. Prove, pregador. João capítulo 12.
A Bíblia Sagrada fala sobre uma oferta poderosa de Maria, irmã de Lázaro. Ela pega um vaso, derrama óleo nos pés de Jesus, enxuga com os cabelos. O texto diz que Judas interpela: que desperdício! Isso deveria ser vendido e doado aos pobres. Aí a Bíblia arranca a máscara dele. Ele não disse isso porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. O que Judas tinha na mão? Uma bolsa? Eu fico perplexo. Como é que alguém não consegue olhar para Jesus e ver alguém que tinha tudo na mão e não se perdeu com nada, enquanto tem gente que nem uma bolsa pode carregar que já se perde? Eu quero dizer uma coisa para você: você não será uma vergonha quando algo lhe for colocado nas mãos. Você não será a decepção do seu patrão quando algo lhe for colocado nas mãos. Você não será a decepção do seu líder quando algo lhe for colocado nas mãos. Eu não me perco nem com bolsas, nem com carteiras, nem com dinheiros, nem com moralidade. Eu estou sob o espírito vivificante daquele que, tendo tudo nas mãos, não se perdeu com nada. Oh, glória a Deus. Olha alguém do seu lado, diga: você está no Espírito de Jesus. Diga: você não vai se perder com nada. Chacoalha a mão dele e diga assim: Deus está levantando um povo com um referencial de moralidade nesse tempo. Enquanto muita gente não pode ver que tem poder numa assinatura, que começa a vender assinatura. Não tem gente que não pode ver que tem poder no carimbo, começa a negociar o carimbo. Deus está levantando um povo intrépido na terra que não se perde com nada. Não se perde com nada. Não se perde com nada. Aleluia, glória a Deus. O que Jesus tinha nas mãos? Tudo. E se perdeu com o quê? Com nada. E Judas tinha o que na mão? Uma bolsa, e não aguentou. Repare que o espetáculo que Jesus está dando continua. Jesus, verso 3: sabendo que o Pai, aí eu amo isso aqui, havia colocado nas suas mãos todas as coisas. Perdão, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que, é aqui que eu quero, saíra de Deus e ia para Deus. Diga bem forte após mim: Jesus sabia. Ah, você pode fazer melhor. Jesus sabia não só o que ele tinha nas mãos, mas sobretudo ele sabia sua origem e seu destino. Você olha para o seu vizinho e diga assim: se você souber essas duas coisas, você será poderoso nessa terra. Sua origem e seu destino. Ai, terra! Aleluia! Eu não sei se você percebeu, mas eu estou pregando ainda sobre como Jesus mostra-se o último Adão, o homem perfeito. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu preciso lembrar a você qual é o tema central, a espinha dorsal da minha mensagem. E lembrar a você que talvez você não esteja ainda sintonizando as coisas, mas filosoficamente, existencialmente, quais são as duas questões que mais inquietam o viver humano? É clássico isso. De onde viemos e para onde? Você nunca ouviu isso num filme? Você nunca leu isso em lugar nenhum? As clássicas questões que perturbam a existência humana, que inquietam a existência humana, são essas duas questões clássicas que trabalham exatamente isso aqui. O que, pregador? Origem e destino. A Bíblia está dizendo que o último Adão, o homem perfeito, tem o equilíbrio porque conhece sua origem e sabe seu destino. A Bíblia está falando para mim e para você: essa sociedade está desequilibrada porque lhes faltam estas duas convicções: sua origem e seu destino. Quando você consegue colocar-se no meio dessas duas certezas, você encontra o equilíbrio da sua existência, de onde você veio, para onde você vai. As pessoas que você encontra perturbadas na rua não têm ou uma ou a outra ou nenhuma das duas. As pessoas que você encontra no seu trabalho perturbadas, querendo tirar a vida delas, ou elas não sabem a origem, ou não sabem o destino, ou não sabem nenhuma e nem outra. Foram feitas alma vivente, mas não receberam o Espírito vivificante, que tem a ciência da origem e a ciência do destino. Mas quando elas se encontraram
encontrarem com você, oh meu Deus, tem gente acordada ainda? Quando elas se encontrarem com você, depois de alguns poucos minutos de conversa, eu estou profetizando aqui, segundo a ordem do Espírito, elas vão começar a querer saber onde você estudou, quais cursos você fez, o que foi que você leu, para ser tão equilibrado, para ser tão coerente, e você vai dizer, não, não é nada disso, eu estou equilibrado, porque o Espírito de Cristo me diz sobre a minha origem, e me diz sobre o meu destino. Ou quem pode adorá-lo esta noite, eu sinto a presença daquele que dá equilíbrio à existência do homem. Quem não está desnorteado nem desequilibrado, levante a mão e glorifique a Deus. Quem não está desnorteado e nem desequilibrado, levante a mão e glorifique a Deus. No tempo de uma sociedade que está entrando em colapso, há um povo que está centrado em duas certezas: eu sei de onde vim e sei para onde Deus está me levando. Ele me canta, Aramachai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O que ele sabia, pregador? Sabia que o pai tinha colocado nas mãos dele todas as coisas. Ele sabia o que mais? Ele sabia de onde tinha vindo. Ele sabia para onde estava indo. Pastor, as pessoas que sabem essas coisas são diferentes? Muito. As pessoas que sabem essas coisas, se tem uma marca delas que eu quero ressaltar essa noite, é a seguinte: segurança. A fala delas é uma fala segura. As perspectivas de futuro delas são seguras. Os temas das conversas delas não envolvem aquela típica insegurança de quem está perdido e desequilibrado. E vou além. O viver cristão, o serviço na casa do Senhor, de pessoas seguras, é totalmente diferente daqueles que estão desequilibrados pela insegurança de não saberem de onde vieram, nem saberem para onde estão indo. Pastor, mas o senhor entrou com o negócio de serviço. Agora, o que serviço tem a ver com isso? Tem muita coisa a ver. De repente, Jesus deu uma olhada e percebeu que uma discussão se levantou entre os discípulos. Pergunte qual? Você não vai acreditar. Porque a essas alturas você deve pensar que eles estavam discutindo sobre estratégias de evangelização, tentando implementar um projeto de Josué, alguma coisa do gênero. Mas eles estavam discutindo sobre outra coisa bem menos importante, bem menos madura, bem menos adulta. Qual pregador? Qual deles seria o maior? Aí Jesus olhou e disse assim: o diabo já pegou um. Os outros estão disputando para ver quem é o maior. Esse espírito de superioridade, esse negócio de querer ser maior dos que os outros, está me lembrando de alguém. Eu já estou sentindo o cheiro dele, porque ele não entrou no Judas ainda, mas já plantou uma ideia. Eu já estou sentindo o cheiro dele. E ele agora está querendo pegar os outros 11 com essa ideia de vamos ver quem é o maior. Aí Jesus, não, olha para o seu vizinho. Só se você ama o Senhor, você não ama, você acha que ele é um personagem histórico, que ele e Maomé dão na mesma, que ele e o fundador de outras religiões dão na mesma, não precisa falar não. Mas se você ama Jesus, sabe quem ele é, fala para o seu vizinho assim, o show de Jesus começa agora. Agora vai começar. Eita! Quais são as duas coisas que ele sabe mesmo, hein? Ele sabe de onde? E para onde? Eu não sou assim, vocês sabem disso, mas eu vou ter que fazer um negocinho aqui. Que ele estava sentado na cadeira, gente. Olhou para lá, os cabras tudo discutindo quem era o maior, o espírito de superioridade, o cheiro do Satanás assim na reunião. Aí Jesus se levantou da cadeira. Fala para o seu vizinho assim, só se levanta da cadeira com muita segurança quem sabe de onde veio, quem sabe onde vai. Porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, está assim, Mas quem sabe sua origem e sabe seu destino, não tem problema em se levantar de uma cadeira. Ele se levantou da cadeira. E o que mais, pregador? Ele tirou a sua túnica exterior. Pastor, mas isso não era antiprotocolar? E como é que ele seria respeitado no que ia fazer sem uma indumentária adequada? Meu irmão, autoridade é um conceito muito maior do que indumentária.
Como ele sabe de onde veio e sabe para onde vai, com terno, sem terno, com gravata, tirou. Fez o que, pregador? Pegou a toalha da mesa e se enrolou. Que isso? Quem é que fazia isso, pregador? Os escravos. Para quê? Para fazer o que ele vai fazer agora. Pegar uma botija, uma bacia, encher de água, vai ele enrolado na toalha, e os caras dizendo, eu sou maior, o outro dizendo, eu sinto que sou eu. O outro dizendo, eu estou sentindo o pai dizer que eu sou maior aqui. O outro dizendo, eu sou, e Jesus vem. E o lugar deixou, sabe o que é dele? E a roupa tirou, não precisa dela para mostrar autoridade. E se envolver com o quê? Com coisa do servo da casa. Porque esse negócio de trabalho que me diminui, para quem sabe de onde veio e sabe para onde vai, não tem serviço que diminui ali não. Não tem. E começou a lavar os pés dos discípulos. Lava 1, lava 2, lava 3, lava 4, lava 5, lava 6, lavou os pés dos 12 discípulos. E depois, pregador, depois voltou. Tirou a toalha, botou na mesa de novo, pegou a roupa, colocou de novo, voltou para o seu lugar e se assentou. E daí, pastor? Você não viu? Você não percebeu que o que ele fez nessa reunião foi o que ele fez quando decidiu vir do céu para a terra? Deixou o seu lugar, tal qual deixou seu trono. Tirou sua roupa, tal qual despiu-se da sua glória. Pegou a toalha da mesa do escravo, tal qual assumiu forma de servo. Encheu a vasilha de água, tal qual encheu-se do Espírito, e começou a servir os que eram menores do que ele. E depois pegou a glória de novo, a autoridade de novo, a graça de novo, e voltou para ficar à destra do Pai outra vez. Eu quero que você levante a sua mão e glorifique, porque esta noite é um marco. Nós vamos começar a servir a Deus com menos mimimi, com menos milindre, com menos frescura. Se Ele fez, você também pode fazer. Se você não der glória agora, eu vou desconfiar de você. Aleluia! Lavou os pés dos 12. De quantos ele lavou? Quem é que estava lá? Pedro, Tiago, João, Levi, e tinha outro que estava lá, não tinha? Judas. Deixa eu dizer para você o que está escrito no verso 18. O show continua. Não falo de vós, de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu, qual parte do corpo Jesus está dizendo que o traidor usará para levantar contra ele? E o calcanhar fica onde? E Jesus lavou o quê? É muita segurança. Porque tem gente que está em pânico porque ficou sabendo o que disseram, o que tramaram, o que conspiraram lá do outro lado. E Jesus está dizendo assim, aquele calcanhar ali eu já sei. Vai se levantar contra mim. Me arruma um sabão que eu vou lavar. É muita segurança. Olha para alguém que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele e diga assim, nós vamos chegar nesse nível de segurança, saber que a nossa vida está na mão de Deus. Se tiver que servir ao adversário, não estou falando ao diabo, mas aqueles que se levantam contra nós, se Deus mandar servir ele, eu sirvo. Se mandar lavar o pé dele, eu lavo. Se mandar servir Santa Ceia por ele, eu sirvo. Eu não tenho nada com ele, o negócio dele, ele trata com Deus. Sentou à mesa, irmão. Vamos começar a comer, gente. O clima estava meio esquisito. Aleluia. Vamos começar logo essa ceia. Quem estava ligado já percebeu o espetáculo que Jesus estava dando, mostrando que era assim que se fazia. Tudo na mão, não perdia nada, centralidade total, equilíbrio por saber de onde veio, para onde vai, superando as crises existenciais clássicas do ser humano. Ele é o último Adão, é o homem perfeito. Ele não é desequilibrado pela falta dessas noções. Ele sabe a sua origem,
Ele sabe o seu destino, ele continua dando o seu espetáculo, porque os caras estão discutindo quem é o maior, os caras estão preocupados com posição. Ele deixa a cadeira, se envolve com algo menor, se envolve com um trabalho tido inferior, faz o que tem que fazer e volta para o mesmo lugar, sem medo de perder a cadeira, sem medo de perder a roupa, sem medo de perder nada, porque sabe de onde veio e sabe para onde vai. Aleluia! Vamos sentar, glória a Deus, eu estou animado. Vamos sentar. Pedro olhou e disse, rapaz, esse negócio de traidor está começando a deixar a gente meio com comichão. Quem é esse cara? Aí Pedro olhou e João estava sentado do lado de Jesus, assim, com a cabeça reclinada no peito dele. Ah, como Deus fala comigo com isso aqui. Aí Pedro fazendo um sinal, penso em Pedro. Só que João perguntou a Jesus, mas a Bíblia diz que quando João perguntou, Jesus se perturbou em espírito. Olha isso aqui. Quando Jesus tocou no assunto do traidor, a Bíblia diz que ele se perturbou em espírito. Mas eu quero que você compreenda que é impossível que uma perturbação de ordem espiritual, de alguma maneira, não reverbere, de alguma maneira não gere consequências emocionais e físicas. Se uma perturbação espiritual também gera uma perturbação emocional, e se uma perturbação emocional sempre gerar algo físico, então eu não estou indo nem um pouco além em dizer para você que, sem dúvida alguma, se tem um efeito do que está acontecendo no Espírito de Jesus, esse efeito foi sentido quando o coração acelerou. Quando você se aborrece, quando alguém toca num assunto que te perturba, seu coração logo dá sinais, sim ou não? Sim ou não? Quem está vivo ainda, diga amém. Sim ou não? Sim ou não? O coração não acelera? Quando um sentimento perturbou o Espírito de Cristo, seu coração acelera. E quem é que estava com a cabeça reclinada no seu peito? João. E eu aprendo uma lição linda sobre proximidade, sobre estar perto, sobre o serviço a que está perto de Jesus precisa prestar. Quem se dispôs a estar perto dele será sempre o primeiro a perceber como ele se sente. Quem se dispôs a estar perto dele sempre será o primeiro a perceber as questões que inquietam e entristecem o Espírito do Senhor. E há uma tarefa e uma missão da qual aqueles que decidiram andar perto de Jesus não podem se omitir. Quais? Eu preciso dizer para a mesa onde eu estou o que eu estou percebendo, o que ele está sentindo. Sabe o que eu estou fazendo hoje aqui? Sabe a que o meu ministério presta? Não é para falar sobre os meus sentimentos, sobre as minhas impressões, sobre as minhas sensações, mas se eu decidir colar meu ouvido no peito dele, se ele está triste, vou dizer que está triste. Se está alegre, eu direi que está alegre. Se ele quiser exortar a sua igreja, é isso que eu vou fazer. E se ele disser que está alegre com ela, é isso que eu vou fazer também. Quem anda perto dele tem que comunicar a quem está na mesa o que ele está sentindo. Para que você quer andar perto de Jesus? Se você sabe como ele está se sentindo em relação a alguém e não fala nada. Para que você quer andar perto de Jesus? Se você sente que o Espírito de Deus chora e se entristece com o comportamento de alguém que está na mesa, mas você não diz nada. A Bíblia está dizendo uma coisa que eu confesso a você que eu demorei a entender. E que por alguns minutos foi objeto de uma certa perturbação nas minhas ideias. Porque o verso de número 27 é estranho. Por que é estranho, pregador? Porque está escrito assim: e após o bocado, vamos dar uma pausa. O que era o bocado? Um pedaço de pão que alguém dava para alguém. Isso era o bocado, uma porção, ok? Vamos observar uma coisa importante. Quem deu esse bocado? Grita o nome dele aí, Jesus. Jesus deu esse bocado para Judas, ok? Olha para o texto de novo. E após o bocado, entrou nele Satanás. Quem foi que deu o bocado para Judas? Quem foi que deu? Então logo após uma coisa que Jesus deu, o diabo entrou? Como assim? Então as coisas que Jesus dá para o homem trazem na sua carona, no seu bojo, a possessão do diabo?
Tem muita gente pensando que alguém ficou assim porque prosperou. Alguém ficou assim porque cresceu. Então foi por causa da bênção. Não, peraí, vamos organizar as ideias. Porque o bocado não foi o responsável pela possessão. Nada do que Jesus dá a ninguém possui ninguém do maligno. Não é isso que está escrito. Está escrito que foi depois do bocado. Porque o que o homem faz depois do que Deus dá a ele já não é mais responsabilidade de Deus. Se você decidir dar brecha para Satanás um instante após Deus dar a você alguma coisa, isso não tem mais nada a ver com o que Deus te deu. Deus pode prosperar o homem num instante, e num instante ele entregar seu coração para o diabo. Deus pode dar ao homem uma família num instante, e no outro instante esse homem arrumar uma amante. O que Deus dá ao homem torna-se responsabilidade do homem zelar e ter cuidado por aquilo que Deus te deu. Então, meu filho, o bocado não te salva, a prosperidade não te salva, nem a família te salva. Depois que ele te der, fica firme, porque o diabo vai querer entrar. Judas, o que você tem para fazer, faça logo. Judas se levantou, saiu da mesa. Sabe o que está escrito na Bíblia? Os discípulos olharam e disseram assim: ah, entendi. Ele foi comprar alguma coisa para Páscoa. Ah, entendi. Ele foi alimentar os pobres. Mas por que vocês tiraram essa conclusão? Ué, Jesus disse uma coisa, ele saiu da mesa com a bolsa na mão, então ele deve estar indo cumprir uma ordem de Jesus. Cuidado com isso aí, irmão. Cuidado com isso aí. Tem de gente com a bolsa do ministério, a credencial do ministério de Jesus, e não está sob ordens de Jesus. Eu não vim aqui pregar uma mensagem para lançar suspeitas sobre pessoas, inclusive eu detesto isso. Para criar um clima onde você tenha dificuldade de acreditar nos homens de Deus, ou despertar um espírito crítico, ou um senso que você fica o tempo inteiro medindo as pessoas, será que é, será que não é? Mas eu não posso omitir a verdade. Credenciais não querem dizer tanto. O que significa é quem enviou. Se Deus enviou, ele é um enviado. Se tem credencial, se tem bolsa, se tem isso, se tem aquilo, não é isso que importa. Você tem que olhar para quem o enviou. O que tem de gente aí fora, que está todo mundo dizendo, foi comprar comida para Páscoa, foi alimentar os pobres, e Jesus está dizendo, foi nada, está cumprindo a ordem do diabo. Não se engane, porque foi Jesus que disse que este seria um tempo onde se levantariam falsos profetas. São aqueles que ostentam credenciais, mas não têm a bênção do envio. Ostentam credenciais, mas nunca foram enviados pelo Senhor. Que esta advertência esteja sobre a igreja do Deus vivo nesta noite. Não se impressione tanto com credenciais. Pergunte a Jesus se essa pessoa está sob as ordens dele. E aí, pregador? Levantaram dali e fizeram o quê? Cantaram um hino. E depois foram para o jardim do Getsemane. Quem está vivo, diga amém. Porque botou jardim no meio, irmão, eu já começo a ficar animado. Colocou jardim no meio, eu já começo a observar que o centro do que eu vim pregar, a espinha dorsal do que eu vim pregar, começa a ganhar tons ainda mais claros. Porque se Jesus está levando aqueles com os quais ele tem comunhão para um jardim, eu estou imediatamente me lembrando de que todos estes episódios do homem caído, do homem corrompido, todos estes episódios tiveram como principal cenário é melhor, você pode fazer melhor. Tiveram como principal cenário jardim. Jesus entra no jardim com os seus discípulos, 11. Estando ele ali, passando pelo vale de Cedron, do qual eu já preguei aqui um pouquinho uma vez, uma segunda-feira da vitória, passando ele pelo vale de Cedron, onde ele irá suar, transpirar gotas de sangue, que a Bíblia diz que caíam no chão. É importante que você compreenda que a Bíblia tem umas coisas que precisam fechar. A Bíblia tem umas coisas que precisam fazer sentido, elas precisam fazer assim, ó. E quando o sangue de Jesus, que não tinha sido machucado, veja isso aqui, irmão. Jesus não tinha sido machucado,
De repente ele começa a transpirar sangue. Pastor, foi porque foi um fenômeno. Ok. Mas eu preciso que você entenda que tem uma coisa aí que precisa fechar. E para que isso feche, Jesus tem que derramar uma gota dele no vale de Cedron, do sangue dele. O vale de Cedron tem que conhecer o sangue do Cordeiro. Por quê, pregador? Porque você precisa considerar uma coisa. O vale de Cedron era o esgoto de Jerusalém. Ribeiro de Cedron corria no fundo do vale. Jesus está aqui em cima. Lá embaixo corre o esgoto de Jerusalém. Tudo o que acontecia em Jerusalém, o esgoto de Jerusalém corria ali embaixo. Jesus está derramando sangue aonde o esgoto de Jerusalém está passando. E o que tem isso, pregador? Eu disse para você que essa era uma mensagem para quem gostava de dar glória a Deus. E o que tem isso, pregador? Tem isso que a preparação da Páscoa já tinha começado. E a preparação da Páscoa envolvia a imolação de centenas a milhares de cordeiros. Esses cordeiros eram imolados no templo. E como toda a cidade, ainda que com condições sanitárias precárias para a época, havia um esquema, ainda que precário, ainda que rudimentar, mas um esquema de esgoto, um esquema sanitário. E esse esquema dava conta de que esse sangue que saía do templo fosse levado por dutos subterrâneos, coisa de esgoto normal, não estou falando nada demais. Esse sangue, esse lixo, isso que era despejado, era levado até o lugar que era uma espécie de sumidouro, sabe, para onde tudo vai. E onde era esse lugar? Aonde Jesus está. Significa você entender que há uma chance extremamente robusta, extremamente grande, de que enquanto Jesus está ali, no fundo do vale, estivesse passando o sangue dos cordeiros que eram imolados lá no templo, aonde havia a esperança da redenção, aonde havia a esperança da expiação. Mas como eu e você sabemos, esse sangue e essa lei já estavam enfermas e nada mais podiam cobrir e nada mais podiam fazer. Mas no lugar aonde o sangue de centenas de milhares de cordeiros que nada mais cobriam e nada mais faziam estava jorrando no fundo do vale, caíram gotas de um último sangue que viria a cobrir o pecado de toda a humanidade. É curioso ver que se no fundo do vale corre o sangue de milhares de cordeiros que a nada cobriam, lá em cima do vale, o Cordeiro de Deus começava a tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. Mas daqui a pouco, quem vem para querer estragar as coisas? Judas, endemoniado, possuído pelo diabo. Onde Jesus está, pregador? No jardim. Com quem? Com aqueles com os quais ele tinha comunhão. E quem vem? O diabo. O que está acontecendo? Jesus, que ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então Deus está no jardim, em comunhão com seus filhos. E quem vem para trabalhar? Fica com medo de falar o nome dele não, que você vai dormir essa noite inteira. Vamos de novo? Jesus, que ele mesmo disse que ele e o Pai eram um só. Então Deus está ali num jardim, em comunhão com os seus discípulos. E quem vem para trabalhar? Quando Jesus olhou Judas se aproximando, com aquela montoeira de gente, com paus, com pedras, Jesus olhou e disse assim: vocês estão procurando quem? Procurando quem? Estão procurando Jesus. Pois eu sou. O que Jesus está fazendo ali naquele jardim é muito poderoso, gente. E é tão poderoso que vai gerar um resultado que quando eu te falar, você vai dar um glória. Porque o que o diabo estava acostumado a ver era um homem envergonhado. Era um homem no jardim escondido por detrás das árvores, e Deus procurando, Deus querendo saber onde ele estava, e esse homem escondido atrás das árvores, envergonhado por aquilo que se tornou. Mas quem está no Éden agora para receber Judas, o diabo que está nele, e os outros que estão junto? Não é um homem envergonhado, não é um Adão caído, não é alguém que está se escondendo atrás das árvores com vergonha daquilo que se tornou. Quem está dentro do jardim é alguém poderoso por aquilo que é.
E o que ele é tão poderoso que ele abre a boca para dizer. E quando eles dizem, estamos procurando Jesus, ele abre a boca e diz duas palavras: eu sou. Quando ele abre a boca e diz eu sou, não está escrito no livro de ninguém, não, está escrito na Bíblia. E todos eles caíram por terra. O que Jesus fez, pastor? Ele sapateou? Não. Ele gritou? Não. Ele só abriu a boca e disse eu sou. Eu não sou o homem caído, eu não sou o homem destruído, eu não sou o Adão pecador. Eu sou aquele que me levantei e vou levantar a humanidade toda junto comigo. Oh, glória a Deus. Julgado na casa do sumo sacerdote, levado a Pilatos, conduzido a Herodes, devolvido a Pilatos, sentenciado, cruz sobre os ombros, nas ruas de Jerusalém, destino, Monte Caveira. Eu estou encerrando. Jesus começa a via crucis, na direção do lugar onde seria executado, Monte Caveira. Quem ainda está aí, diga amém. Amém. Que bom. Eu já subi alguns montes na minha vida, hoje nem tanto, mas já fui dos montes. Não parece, mas eu já fui. Quem já subiu o monte aqui? E vocês são dos montes, irmão. Me diga aqui se não é absolutamente normal, absolutamente natural, que antes do início de uma subida, você dê uma olhada lá para cima. Sim ou não? Sim ou não? Ninguém começa uma subida sem dar uma encarada no monte. A gente encara aquilo que a gente vai ter que subir. A gente encara o desafio que está na nossa frente. Jesus está moído, doído, exausto, sangrando, desidratado, mas vai encarar. Só que encarar aquele monte não era como você encarar o monte que você subiu, nem eu. Porque esse monte não é qualquer monte, ele é o Gólgota, é o monte que tem a cara da morte. É o Monte Caveira. Portanto, eu quero que você entenda que quando Jesus, com a cruz nos ombros, doído, moído, exausto, sangrando, desidratado, olhou os olhos, a vida olhou na cara da morte. Quando Jesus levantou os olhos e olhou para o Monte Caveira, ele tinha uma decisão: ou permitia que a morte tomasse a vida, ou subia como vida para vencer a morte. Eu tenho uma palavra de Deus para você: encara, sobe e vence. Você vai vencer. Olha para o seu vizinho e diga: não é uma cena fácil. Muito fraco, diga: não é uma cena fácil. Não é uma coisa fácil de se ver. Fala para ele: o olhar da morte é perturbador. O olhar da morte afronta. O olhar da morte assusta. Mas olha nos olhos dela. Olha nos olhos dela. Olha nos olhos dela. E saiba que sobre você está o Espírito vivificante. Jesus olhou na cara da morte e começou a subir. Olhou na cara da morte e começou a subir. Olhou na cara da morte e começou a subir. Mas o que a morte a essas alturas ainda não sabia é que quem estava escalando a cabeça da morte era alguém que faria com ela o que ninguém nunca fez. Por que, pregador? Que entenda a curiosidade disso aqui. O Monte Gólgota tem um aspecto de morte. Geologicamente falando, ele tem cara de caveira. Mas não é essa, sobretudo, a questão que assusta. Assusta porque todo mundo que sobe para morrer. Todo mundo que sobe o Monte Caveira não desce de lá vivo. E mais, quem sobe o Monte Caveira está fadado a, dentre poucas semanas ou meses, tornar-se tão caveira quanto o monte. O grande poder, redobre sua atenção, eu estou encerrando. O grande poder que o Monte Caveira exerce sobre quem sobe nele é que ele faz com que quem sobe nele se torne como ele. Se quem sobe morre, e se quem morre decompõe, e se quem decompõe vira caveira, o monte olha quem está subindo e diz: vai ficar igual a mim já já. Só que tinha um de Nazaré subindo aquele dia, aquele monte.
Eu não sei você, mas eu sinto uma emoção tão grande. Havia alguém subindo aquele monte naquele dia de sexta-feira. Conforme ele pisava, não fazia diferença nenhuma. Ele não tinha um rosto diferente, ele não tinha um aspecto de quem ia vencer. Você olhava na cara dele e você não dizia, ele é diferente dos outros. Não, porque o que estava de diferente nele, ele sangrava como todo mundo, ele chorava como todo mundo, ele estava desidratado como todo mundo, mas habitava dentro dele um espírito vivificante. Subiu como todo mundo subiu, foi pendurado como todo mundo foi pendurado, sentenciado como todo mundo foi sentenciado, morreu como todo mundo foi morto, enterrado como todo mundo foi enterrado. E os passos seguintes era começar a ficar parecido com a caveira, começar a ficar com a cara da morte. Mas passou o primeiro dia, o segundo dia e no terceiro dia, antes de que a pele começasse a sair, antes de que o aspecto começasse a mudar, no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Pega a mão de alguém que está do seu lado e diga: Jesus de Nazaré foi o único que subiu ao Monte Caveira, mas não ficou como ela, venceu a morte ao terceiro dia. Você vai entrar aonde todo mundo entra para perder, mas vai vencer. Você vai entrar aonde todo mundo quebra, mas vai levantar. Tem alguém para crer? Tem alguém para crer? Os efeitos desse monte não valem sobre quem tem o Espírito. Aleluia, aleluia. Pregador, quem pisa lá morre, quem abre lá fecha, quem levanta lá cai. Pregador, quem investe ali perde dinheiro, quem tenta colar não prospera. Você não entendeu, você não está com o mesmo espírito deles. Sobre você é um espírito vivificante, e o espírito que está sobre você é tão vivificante que vai trazer vida para onde não tinha vida, sucesso para onde não tinha sucesso, programa, muita profecia para pouca glória. O espírito que está sobre você é um espírito tão vivificante que vai trazer vida para onde só tinha morte, vai trazer saúde para onde só tinha doença, vai trazer sucesso para onde só tinha fracasso, vai trazer crescimento para onde só tinha derrota. Este espírito. A narrativa de João é linda. João narra a morte de Jesus, a corrida de José de Arimateia para pedir o corpo de José Pilatos. José corre de novo, manda tirar o corpo de Jesus. Vocês ficam que ele estava morto, tira o corpo dele do Calvário. Apressam-se numa cerimônia. E aí João diz uma coisa importantíssima, não vai embora. João diz uma coisa importantíssima. Qual o pregador? E ali? Ali aonde? No monte. Sim ou não? Sim ou não? Ali aonde? No monte. Acompanha a narrativa. João diz assim: e ali? Ali aonde? Havia um jardim. Botou jardim de novo, eu já estou animado, aleluia. E ali? Ali aonde, pastor? No monte. E o monte é o que mesmo, pastor? É a caveira, é a morte. Só que dentro do ambiente da morte, João diz que tinha um jardim. Eu te pergunto, irmão, jardim não te lembra a vida? Lembra ou não lembra? Então olha o que João está dizendo. Dentro do ambiente da morte tinha um jardim que era a vida. Mas aí João continua dizendo assim: e no jardim um sepulcro. Mas olha o que João está dizendo. Não quero embaralhar sua cabeça não, mas ele está dizendo um negócio curioso. Ele está dizendo que dentro do monte que era a morte tinha um jardim que era a vida. Dentro do jardim que era a vida tinha um sepulcro que era a morte. Estava um dentro do outro. E onde Jesus foi colocado? Naquele que estava lá na ponta, no sepulcro. Ah, mas Jesus era quem? Ah, você foi embora. Jesus era quem? Não grita forte que ele era, diga a vida. Muito fraco, irmão. Deixa eu te lembrar, para ver se te anima, do que ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou te perguntar de novo: quem era Jesus? Quem era Jesus?
Então vamos voltar no começo. Porque no monte que é a morte, dentro do monte que é a morte, tinha um jardim que é a vida. Dentro do jardim que é a vida, tinha um sepulcro que era a morte. E dentro do sepulcro que era a morte, mudaram Jesus que era a vida. Se Jesus que é a vida está dentro do sepulcro que é a morte, que está dentro do jardim que é a vida, que está dentro do monte que é a morte, se ele que é a vida ressuscitar de lá, ele dá vida para o sepulcro, dá vida para o jardim, dá vida para o monte, dá vida para todo. Olha, levanta a mão em nome de Jesus. Ele é a vida, ele vai levar vida para a tua casa, vida para o teu casamento, vida para os teus negócios. Coloca ele lá, coloca ele lá. Eu nunca vi um lugar aonde coloca Jesus que esse lugar não ganha vida. Vida, 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 vida. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Vida, 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 vida. Eu estou dizendo que se você levar Jesus para lá, o Espírito vivificante que está sobre ele vai dar vida para a cova, vai dar vida para o monte, vai dar vida para o jardim, vai dar vida para tudo, vai dar vida para tudo. Leva ele para lá, leva ele para lá. Quando Jesus ressuscitou, domingo de manhã, Maria foi no sepulcro. Não tinha ninguém. Ela começou a andar pelo jardim em busca de respostas. Botou o olho num homem e pensou: é o jardineiro. Jardineiro, será que o senhor podia dizer onde puseram o meu Senhor? Não importa se está longe, se está perto, eu vou lá e trago. Eu só preciso que o senhor me diga onde botaram ele. O jardineiro olhou para ela e disse: Maria. Rabone! Confundiu o senhor com o jardineiro. Me deixa, me deixa. Confundiu o senhor com o jardineiro. Confundiu, Maria? Confundi. Eu vi o senhor andando por aí, pensei que o senhor era o jardineiro. Pensou errado não, Maria. Eu não só sou o jardineiro, como sou o último Adão, Maria. E o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que ele foi um jardineiro ruim, mas eu sou um jardineiro melhor. Diga para mim, o que era Adão se não um jardineiro? Cuidando da vegetação, da flora, das flores, dos frutos. O que era Adão se não um jardineiro? Qual era a sua tarefa? Aí não vai embora, não. Qual era a tarefa de Adão se não preparar um jardim? Para quê, pastor? Para um momento da visitação de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus visitava Adão todo dia, no findado dia. Então, enquanto Adão preparava o jardim, ele preparava um ambiente para a visitação de... Mas quando ele deixou o pecado entrar, ele destruiu o jardim da comunhão. Aí Jesus foi dentro da morte, venceu a morte no espírito da vida, pegou a tesoura e a pá, disse: vou preparar o jardim da comunhão para o homem de novo. Isso aqui não pode estar na tua vida não, senão atrapalha a comunhão. Isso aqui está atrapalhando você ser cheio do Espírito Santo. Vou plantar uma flor bonita, agora vou botar uma pessoa minha na tua vida. Levante a mão nessa poderosa noite de domingo, porque eu vim dizer que tudo que você fez para estragar o jardim da comunhão, o ato poderoso de Jesus no Calvário começa a reparar. Se a imoralidade entrou, Ele vai podar. Se a infidelidade entrou, Ele vai podar. Se a frieza entrou, Ele vai podar. Ele me trouxe aqui para te dizer: eu estou limpando o nosso ambiente, estou preparando o nosso ambiente, estou descendo para te visitar hoje
Sinadevec Recreio, a comunhão volta, a graça volta, o renovo volta, as línguas, eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo já devia estar falando nas línguas do jardim. O pecado não vai atrapalhar, a iniquidade não vai atrapalhar. O jardineiro está preparando o ambiente para o encontro. Segura a mão de alguém do teu lado, fala com ele, passeia com teu Senhor no jardim da comunhão. Dá um abraço nele, diga: passeia com teu Senhor no jardim da comunhão. Ele preparou tudo para essa noite de domingo. Passei aqui, Jesus, passei aqui no altar, passei aqui na frente, passei aí no meio onde está a JVC, passei aqui na banda, vai lá no fundo, corre pelo meio, a casa é tua, levanta a mão, abra a boca, abra a boca, abra a boca, sinta ele passeando aí. Você fez tudo para atrapalhar. Você permitiu que coisas entrassem na tua vida que não deveriam entrar. Você permitiu que pessoas entrassem na tua vida que não deveriam entrar. Você maculou o jardim da comunhão. Você trouxe folhagens secas para o jardim da comunhão. Você impediu Deus de te visitar, porque você bagunçou o espaço onde Ele te encontrava. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou indo como jardineiro. Eu sou melhor do que Adão. Ele sujou o jardim, mas eu vou limpar. O homem caído sujou o jardim, mas o Espírito vivificante do Cristo limpou o jardim da comunhão. Quantos podem glorificar nesta noite? Você não precisa estar excluído da comunhão de Deus. O homem foi expulso do espaço da comunhão, mas você tem ingresso, tem acesso. E Deus me trouxe para dizer uma coisa para alguém hoje aqui: já limpei tudo. Inclusive as besteiras que você fez. A despeito de tanto que eu te falei, não faça isso que você vai atrapalhar a nossa comunhão. Você foi lá e fez. Mas eu entrei com a tesoura na mão, a pazinha, e limpei o espaço todo e estou te dizendo: vem me encontrar. Onde está uma pessoa que quer se encontrar com Deus no jardim da comunhão hoje? Você que nunca fez uma aliança com Jesus dentro de uma igreja evangélica, mas você sente no seu coração o desejo de entregar a sua vida para Jesus hoje. Se você entende que você pode ter tomado até hoje na sua vida atitudes que te afastaram de Deus, mas Ele começou a fazer, o esforço primeiro foi dele, limpou o jardim. Entra agora na comunhão, vem fazer uma aliança com Deus. Aonde existe uma pessoa no meio dessa multidão que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Levanta uma mãozão bem alto, me dá um sinal agora em nome de Jesus. Você nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica? Essa é a sua noite. Você quer fazer dessa noite a sua noite? Levante a sua mão agora aonde você estiver, em nome de Jesus. Aonde você estiver, aonde você estiver, levante a mão bem alto. Você que não fez nunca uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica, mas você quer fazer hoje. Você está afastado da igreja? Você sujou o jardim da comunhão? Você perdeu a visitação tão preciosa que o Espírito tinha na tua vida, mas você quer retomar isso hoje? Você quer retomar? Pois o Espírito de Deus está dizendo: eu limpo tudo que você sujou e te convido para a comunhão de novo. Tem alguém que está afastado de Jesus e quer voltar para a casa do Pai hoje? Faça um sinal com a sua mão agora, aonde você estiver. O primeiro convite ainda está de pé. Se você nunca fez uma aliança com Deus, essa pode ser a sua noite. Aonde? Aonde? Eu estou vendo uma mão levantada aqui. O nome de Jesus está sendo glorificado. O nome de Jesus está sendo glorificado. Eu tenho mais alguém aqui do meu lado esquerdo para nessa noite fazer uma aliança com Deus pela primeira vez, ou para voltar para a casa do Pai. Faça um sinal com a sua mão agora no nome de Jesus. Eu teria pregado mais 5 horas só para ver essa mão aqui levantada. Eu já estou feliz e satisfeito. Eu teria pregado aqui até amanhã de manhã, só por causa dessa pessoa que levantou a mão aqui. Mas eu tenho mais alguém, eu tenho uma vida levantada, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado direito, lá no fundo, é isso?
de camisa, mas ainda tem uma segunda aqui também. Eu quero convidar essas pessoas a saírem dos seus lugares agora. Dê uma corridinha aqui à frente. O Jardim da Comunhão te espera. O pastor dessa igreja vai orar por você. E o nome do Senhor está sendo glorificado.